pessoal, mais uma vez nosso plano de estudos aí de física, começando pela parte de física 1 de eletricidade. Primeira questão aborda tanto a primeira quanto a segunda lei de Ohm e o enunciado nos diz assim: um fio de diâmetro igual a 2 milímetros é usado para a construção de um equipamento médico. O comprimento da diferença de potencial nas extremidades do fio em função da corrente é indicado na figura a seguir. Qual o valor em ohms da resistência de um outro fio do mesmo material que o primeiro, de igual comprimento e com diâmetro 2 vezes maior? Bem, primeiro de tudo, todas as vezes que eu falo sobre esse tipo de gráfico, que eu tiver potencial ou diferença de potencial em função da corrente elétrica e o desenho do meu gráfico for uma reta, isso daqui simboliza um tipo de resistor específico, o resistor ôhmico, o resistor para os quais as leis de Ohm se aplicam. Nesses resistores especificamente, valem essa relação daqui e essa outra também. Bom, nesse caso eu não sei quanto vale a resistência do meu fio, mas eu posso descobrir através da inclinação dessa reta. Como assim? Isolo R na equação aqui, R igual a U sobre I. Pega esse intervalo e divide por esse intervalo. Quando eu falo de intervalo, eu pego um valor final e subtraio de um valor inicial. Então, 224 menos 112 igual a 1 menos 0,5. Eu vou encontrar 224 ohms. Esse é o valor do meu primeiro fio, o fio usado inicialmente. Agora, a questão me fala sobre trocar esse fio por um fio de 2 vezes um diâmetro inicial, ou seja, eu vou dobrar o diâmetro desse cara. Lembrando que, quando eu falo de diâmetro, de comprimento ou de área, eu me refiro à segunda lei de Ohm. E na segunda lei de Ohm eu tenho que R é igual a ρ L sobre A. Ρ é a resistividade elétrica do material, L é o seu comprimento e A é a sua área de secção transversal, basicamente seria a espessura. Onde, levando-se em consideração isso daqui, o ρ e o L vão se manter constantes, mas o A vai se alterar. Por quê? Porque o diâmetro vai ser dobrado. Lembrando que, quando eu falo sobre área, ela pode ser calculada como πd² sobre 4. Bom, levando isso em consideração, eu vou fazer esse cálculo para o meu primeiro fio. Ao invés de colocar aqui o valor de A, eu coloco πd² sobre 4. Como aqui eu tenho uma divisão de fração, eu posso repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, e isso se transforma nessa parte daqui. Eu tenho 4ρ L πd². Bom, já para minha outra resistência, o que vai acontecer? Eu começo da mesma maneira, só que no lugar de d ao quadrado, eu vou colocar 2 vezes d ao quadrado. O que eu vou ter aqui? 2 ao quadrado, 4. d ao quadrado, d quadrado. Então, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Posso simplificar. A minha nova resistência, que eu chamei de R', vai ter R' igual a ρ L sobre πd². Olha para cá. Divide o valor de R pelo valor de R'. O que sobra? 4, ou seja, R' é o valor de R dividido por 4. Quando eu faço esse cálculo, quanto vale R? 224, a gente descobriu no início da questão. Então, 224 por 4, eu tenho 56 ohms, a alternativa correta que se encontra aí na letra B. Tá ok, gente? Segunda questão, uma questão que trata a respeito de potência elétrica além da aplicação da primeira lei de Ohm. Bom, o texto da questão começa dizendo que, na figura acima, representa-se um circuito simples em que uma lâmpada de resistência 240 ohms é ligada a um resistor R, sabendo-se que a intensidade da corrente que circula pelo circuito é 0,3 amperes, é correto afirmar que a resistência do resistor R e a potência dissipada pela lâmpada valem respectivamente. Bom, primeiro, eu tenho que saber quanto vale a resistência de R. Nesse desenho, tanto R quanto a lâmpada estão um após o outro, eu não tenho nenhum nó, eu não tenho nenhuma divisão nesse fio, então eles estão em série. Então a resistência equivalente nesse caso é uma soma dos dois. A tensão a qual ambos estão submetidos é 120 volts e a corrente que a questão me fala, 0,3 amperes. Bom, passo o 0,3 que está multiplicando para o outro lado dividindo, então R mais 240 vai ser igual a 400. Jogo 240 para o outro lado subtraindo, R é igual a 160 ohms. E a questão também me pede a potência dissipada por esse resistor.
Quando eu falo de potência elétrica, eu tenho essas três opções de uso. Para esse caso especificamente, eu quero saber qual é a potência dissipada pelo resistor. Eu vou utilizar essa fórmula daqui. Professor, mas assim, eu também poderia ter usado a do meio, porque ela também tem o resistor. Então, não poderia, porque aqui você tem um circuito em série. E quando nós temos um circuito em série, a tensão se divide, ou seja, esse 120 volts parte vai para o R e parte vai para a lâmpada. Ele não é utilizado totalmente pelo R. Então você teria que descobrir qual a tensão utilizada nele para aí sim utilizar a segunda fórmula. Com a terceira a gente tem menos trabalho, porque se o circuito está em série, a corrente de todo mundo ali vai ser igual. Então eu posso utilizar P igual a 240 vezes 0,3 ao quadrado, que é a corrente tanto de R quanto da lâmpada. Uma vez feito esse cálculo, eu encontro 21,6 watts, alternativa correta, letra E. Tudo bem? Questão número 3, associações de voltímetros e amperímetros. A questão começa dizendo que em um laboratório encontramos uma bateria B, um amperímetro A e um voltímetro V, um resistor R. Qual o circuito que me permite determinar experimentalmente o valor de R? Então, quando eu falo sobre voltímetro e amperímetro, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, um deles vai ter uma resistência muito pequena, quando ideal, nula, e o outro vai ter uma resistência muito alta, quando ideal, infinita. Um é associado em série, o outro é associado em paralelo. Um mede corrente, o outro mede tensão, diferença de potencial ou voltagem. O primeiro ao qual eu estava me referindo era o amperímetro. Ele tem que ter uma resistência muito pequena para a corrente passar por ele e não alterar a medida. Ele vai ter que possuir, quando ideal, uma resistência nula, deve ser associado em série e, além disso tudo, ele vai ser utilizado para medir amperes, ou seja, intensidade da corrente elétrica. Já o voltímetro é completamente o oposto. Ele vai ter uma resistência muito alta, quando ideal, infinita. Ele vai ser associado em paralelo e a sua utilidade é a medição de volts, voltagem, diferença de potencial, ou também pode chamar de DDP. Quando eu falo a respeito da utilização de um voltímetro, ele vai ter que ser colocado em paralelo. E quando eu falo da utilização de um amperímetro, ele vai ser colocado em série. A única alternativa em que eu tenho um esquema parecido com isso daqui é na letra D. Questão número 4, resistência equivalente, ou, em outras palavras, associação de resistores. Quando eu tenho uma associação de resistores, ela pode ser em série, que é o primeiro caso daqui, ou em paralelo. Qual a diferença? Quando eu tenho uma associação em série, o final de um resistor está ligado logo após o início do outro. Ele não vai ter uma divisão no fio. Agora, quando eu falo de uma associação em paralelo, eles terão os mesmos terminais ligados aos mesmos pontos. Por exemplo, quando eu olho para esse resistor aqui, logo após ele eu vejo que eu tenho esse outro e depois esse outro. Então, o fim desse resistor está ligado direto no início desse, que está ligado diretamente no início desse outro daqui. Agora, quando eu penso nesse outro cara daqui, não. Por quê? Um pedaço dele está ligado aqui em cima e o outro aqui embaixo. Então não vai funcionar da mesma maneira. Bom, quando eu quero fazer essa resistência em série, eu vou ter que encontrar valores que estejam em série e depois os valores que estejam em paralelo e desenvolvendo e tentar resumir essa quantidade toda de resistores a um. Afinal, buscar uma resistência equivalente é isso. É substituir todo esse circuito cheio de várias resistências por apenas uma delas. Bom, o enunciado me fala aqui, o sistema abaixo mostra uma associação de resistores onde todos apresentam a mesma resistência igual a 2 ohms. Então, todos esses aqui possuem 2 ohms. A questão me pede quanto vale a resistência equivalente. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que esse e esse resistor, um está ligado exatamente após o outro, ou seja, o final de um está ligado no início do outro. Nesse caso, eu tenho 3 resistores associados em série. Como que eu faço uma resistência em série? Eu somo as minhas resistências equivalentes. Quando eu faço essa soma, 2 mais 2 mais 2, eu encontro 6 ohms. Então, o meu circuito que tinha esses 3, perde esses 3 e passa a ter apenas um, que vale 6,
no lugar desses. Bom, seguindo aqui com essa ideia, eu tenho o mesmo terminal que está ligado nessa ponta desse de 6, está ligado com esse daqui de 2. Então, eu posso dizer que esses dois estão associados em paralelo. Quando eu falo de uma associação em paralelo, eu posso calculá-la a partir do inverso da soma das resistências. Ou eu posso fazer isso de 2 em 2 e fazer o que a gente chama de produto pela soma. Eu multiplico o valor das duas resistências e divido pela soma delas. Então, 6 vezes 2 sobre 6 mais 2. Eu tenho 2/8 ou 3/2. O que isso vai simbolizar? 3/2 de ohm. Ou seja, no lugar desses dois, eu tiro e coloco outro que vale 3/2. Em comparação à nossa figura inicial, eu ainda tenho esse valendo 3/2, esse valendo 2 e esse daqui também valendo 2 ohms. O fim desse está ligado no início desse. O fim desse ligado no início do próximo. Quando eu faço tudo isso e levo tudo em consideração, os três estarão ligados em série. Com uma ligação em série, eu posso simplesmente somar os três. Realizando essa soma, eu encontro que a minha resistência equivalente vai valer 5,5 ohms. Encontro isso na alternativa de letra D. Bom, pessoal, questão número 5, última questão de Física 1. No circuito esquematizado na figura, o voltímetro e o amperímetro são ideais. O amperímetro indica 2 amperes. Calcule a indicação do voltímetro. Bom, em primeiro lugar, o circuito que eu tenho aí na figura é parecido com esse, onde, se o amperímetro me indica 2 amperes, ele está me indicando a corrente que passa por esse resistor de 3 ohms, esse daqui. Então, se eu tenho o valor da corrente e da resistência, eu consigo descobrir o valor da tensão que passa por ele. Por quê? Pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A resistência dele é de 3 ohms. A corrente que o atravessa, 2. Então, eu sei que nesse ramo daqui, eu tenho 6 volts. Agora, esse resistor se encontra em paralelo com esse outro. Quando eu tenho resistores associados em paralelo, eles possuem o mesmo valor de tensão, ou seja, se aqui nesse ramo passavam 6 volts, nesse ramo daqui também passam 6 volts. Opa, ainda pela primeira lei de Ohm, eu vou dizer que U é igual a RI, ou seja, 6 é igual a R, que também vale 6, multiplicado por I. Quando eu faço essa divisão, eu encontro que a corrente que passa por esse resistor é 1 ampere. Lembrando que, se aqui eu tenho 2 amperes e aqui eu tenho 1, significa que aqui chegaram 3 amperes que se dividiram e quando voltaram para cá se tornaram de novo 3 amperes. Por quê? Porque todo o resto está em série com aqueles dois. Então, dessa maneira, o que eu consigo obter? Eu posso dar uma olhada na resistência equivalente e dizer que a corrente total do meu circuito vale 3 amperes. Por quê? Porque aqui eles estão em série. Então, aqui em série passavam 3 amperes. Aqui em série também vão passar 3 amperes. Os três que se separaram daqui se juntam de novo aqui. Bom, então a minha resistência equivalente vai ser o primeiro resistor, 8, com essa associação em paralelo, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, mais o último que está aqui em série. Quando eu faço esses cálculos, a minha resistência equivalente será de 12 ohms. Então, a minha tensão total, que é a tensão da fonte, a tensão medida pelo voltímetro, será igual à resistência equivalente multiplicada pela corrente total. Resistência equivalente, 12, vezes corrente total. O I total, 3 amperes. Quando eu multiplico isso, eu tenho 36 volts. A alternativa correta para mim é a letra C. Questão número 6. Uma das causas da catástrofe ocorrida no dia 26 de abril de 86 no reator número 4 de Chernobyl, na Ucrânia, foi atribuída à retirada das barras de controle para compensar uma redução de potência causada pelo aparecimento de absorvedores de nêutrons, o que gerou um aumento de fissões e a reação em cadeia. Esta ocorre quando o material radioativo de elevado grau de pureza é reunido em quantidade superior a uma certa massa crítica.
Lembrando, 86, Chernobyl, a gente está se referindo aí na questão 6 a respeito do funcionamento de uma usina nuclear. Lembrando que toda usina nuclear funciona à base de um material radioativo enriquecido. Daí a questão me pergunta, qual a consequência da reação em cadeia? Bom, a consequência da reação em cadeia foi exatamente o que aconteceu em Chernobyl, que foi a explosão nuclear. O gabarito correto para a questão número 6 é a letra A. Questão número 7. O reator utilizado na usina nuclear de Angra dos Reis, Angra 2, é do tipo PWR, é um reator de água pressurizada. O sistema é constituído de 3 circuitos, primário, secundário e o de água de refrigeração. No primeiro, a água é forçada a passar pelo núcleo do reator a pressões elevadas, 135 atm, e a temperaturas de 320 graus Celsius. Devido à alta pressão, a água não entra em ebulição e, ao sair do núcleo do reator, passa por um segundo estágio, constituído por um sistema de troca de calor, em que se produz vapor de água responsável por acionar a turbina que transfere movimento ao gerador de eletricidade. Na figura estão indicados os vários circuitos do sistema PWR. Todas essas partes mencionadas inicialmente aqui no enunciado estão detalhadas ao longo do circuito que pode ser acompanhado aí na figura. Logo embaixo, a questão me fala, considerando as trocas de calor que ocorrem em uma usina nuclear como Angra 2, vamos lá, o calor removido do núcleo do reator é utilizado integralmente para produzir trabalho na turbina? Primeiro de tudo, não existe usina alguma que consiga transformar integralmente a energia de nenhuma parte. Sempre há alguma dissipação. Por isso que todas as vezes que o assunto são usinas, nós dizemos que nenhuma usina é perfeita, nenhuma delas tem um rendimento de 100%. Existem algumas que têm um aproveitamento muito maior do que outras, mas chegar a 100% nenhuma delas chega. Letra B. O calor do sistema de refrigeração é transferido ao núcleo do reator por meio do trabalho realizado por essa turbina. Então, na verdade, se você observar o trabalho da turbina, ela vai servir para movimentar o gerador elétrico, que é o que vai fazer, através de alguns procedimentos eletromagnéticos, a conversão de energia cinética em energia elétrica. Letra C. Todo o calor fornecido pelo núcleo do reator é transformado em trabalho na turbina. Se todo o calor fosse transformado em trabalho, a eficiência seria de 100%, que a gente já falou que não é o caso. Letra E. Uma parte do calor fornecido pelo núcleo do reator realiza trabalho na turbina e a outra parte é cedida ao sistema de refrigeração. Correto, porque todas as vezes que eu tiver uma máquina térmica, que eu tiver um reator, uma usina, parte do calor vai para um estágio, enquanto que a outra parte é dividida para o outro. A alternativa correta na questão 7 é a letra E. Questão número 8. Nos últimos anos, a energia solar fotovoltaica tem provido energia elétrica para várias aplicações. Então, aqui nesse momento, a gente vai começar a falar sobre o uso da energia luminosa que chega até a Terra, que é transformada em energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, placas fotovoltaicas, também chamadas fotocélulas. Sua utilização vai desde satélites artificiais até residências e aldeias onde não há eletrificação. Diferentemente dos sistemas solares para aquecimento de água, os sistemas fotovoltaicos não utilizam calor para produzir eletricidade. A tecnologia fotovoltaica produz eletricidade direto dos elétrons liberados pela interação da luz do Sol com certos semicondutores, tais como silício, presente no painel fotovoltaico. Essa energia é confiável e silenciosa, pois não existe movimento mecânico. O movimento dos elétrons forma eletricidade de corrente direta e o elemento principal é a célula solar. Várias células são conectadas para produzir um painel fotovoltaico e muitos conectados formam um array, ou módulo fotovoltaico. Um agrupamento de 30 painéis retangulares de dimensões 0,92 metros por 2, cada um forma um módulo fotovoltaico como descrito anteriormente. A potência elétrica gerada por esse módulo é em watts de... Bom, primeiro de tudo, cada um desses painéis vai ter uma área de 1,84 metros quadrados. Como esse módulo é formado a partir de 30 desses painéis, eu multiplico esse valor pelo número de painéis, eu multiplico a área pelo número de painéis e encontro que a área total de placas de painéis solares é de 55,2 metros quadrados.
E a questão lá embaixo fala para mim que a área de 1 metro quadrado vai equivaler a 100 watts de potência. Bom, se 1 metro quadrado equivale a 100 watts, 52,2 vão equivaler a 5.520 watts. A alternativa correta aí é a letra D. Questão número 9. Vários processos físicos envolvem transformações entre formas diferentes de energia. Associe a coluna superior com a coluna inferior e assinale a alternativa que indica corretamente as associações entre as colunas. Bom, no meu primeiro caso, a questão me pergunta a respeito da pilha de rádio. Bom, a pilha de rádio ela tem a capacidade de transformar energia química em energia elétrica. E nós encontramos isso na letra D. Número 2, eu tenho aí o gerador de uma usina hidrelétrica. Bom, como toda usina, o seu principal fim é produzir energia elétrica, mas essa energia elétrica provém da energia potencial gravitacional represada pela água, que depois é deixada cair, gerando assim, transformando assim a potencial em cinética e posteriormente transformando isso tudo em energia elétrica através de alguns processos. Bom, se no início eu tenho energia potencial se transformando em cinética, eu posso dizer que eu estou trabalhando com energia mecânica. Letra E, mecânica sendo transformada em elétrica. No ponto 3, eu tenho um chuveiro elétrico. Bom, o chuveiro elétrico, ele não gera eletricidade, ele funciona à base de eletricidade. Ele é quem vai transformar a energia elétrica em energia térmica, que é o que eu tenho na letra B. Questão número 4, um alto-falante. Bom, um alto-falante ele funciona à base de eletricidade e o intuito desse alto-falante é transformar essa energia elétrica em som, que é uma forma de onda, que também pode ser considerado um tipo de energia mecânica. O som é uma onda mecânica, na verdade. Então, A. Por último, a máquina a vapor. Bom, a máquina a vapor, ela tem como principal intuito transformar energia térmica, o aquecimento de alguma coisa, em energia mecânica, que foram muito utilizadas, inclusive, na época das revoluções industriais. Questão número 10. O enunciado me diz que a eficiência de um processo de conversão de energia é definido como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entradas de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sobre formas não utilizáveis, como resíduos de calor. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento de eficiência no processo geral? Bom, aumentar a quantidade de combustível para a queima. Se o calor é um dos problemas que vai acabar gerando o resíduo das formas não utilizáveis, aí não seria uma maneira muito interessante. Letra B, utilizar lâmpadas incandescentes que geram pouco calor, na verdade elas geram muito calor. O maior problema da lâmpada incandescente é que ela gera mais calor do que luz. C, manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Mas aí vai ter a ver com consumo, não com essa produção da energia, que era o que a questão queria. Letra D, utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão, a fim de economizar o material condutor. Isso tudo até poderia ser interessante, mas você ia começar a enfraquecer os cabos, então a chance deles se romperem e você ter um gasto maior com reparo também aumentaria. Por consequência, só sobrou a letra E, que vem dizendo utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias. Por quê? Quando eu tenho materiais com propriedades condutoras mais intensas, ele vai ter menos resíduos não utilizáveis, ele vai ter menos energia sendo perdida. E a lâmpada fluorescente, utilizada nas moradias, consequentemente vai gastar uma energia menor. Isso tudo contribui para o processo geral, que é o que a questão 10 me pedia. Pessoal, a todos bons estudos.